Olá, pessoal. Sou eu de novo aqui para mais uma aula, né? E hoje eu preparei um material mais introdutório, né, para a gente começar o curso de Cálculo 2. E, assim, essencialmente a gente vai tratar no curso de Cálculo 2 com derivadas e integrais. Só que com mais de uma variável, né? Então, e aí eu preparei uma aula, como a gente está nessa semana de adaptação, né, ainda verificando como é que as coisas estão se comportando aí em relação ao acompanhamento de vocês e tudo mais. Então, nessa semana, é porque, assim, o povo que organizou esse calendário ficou meio, não sei, não pensou direito. Eu sei que quando eu fui planejar as aulas, né, colocar as aulas nos tempos em que deveriam acontecer, nos dias da semana que deveriam acontecer, o calendário fecha dia 8 de julho, e aí ficou 2 aulas de fora, não coube no espaço que foi definido. Isso contando com isso se eu tirasse o feriado de sexta-feira, né? Então, o que eu preparei, o que eu pensei, né, para essa semana? A gente vai usar essa semana como um teste, né, como uma adaptação aí para vocês, e me dando um feedback de como é que estão acompanhando as aulas, se está indo direitinho, se estão conseguindo assistir às aulas, enfim. E aí, então, na primeira aula eu fiz a apresentação do plano de ensino, e nessa segunda aula aqui eu quero fazer uma breve revisão, né, dos conceitos mais básicos, bem básicos mesmo. Eu preparei essa aula com temas bem elementares do cálculo 1, né, e a gente vai fazer então essa revisão. Preparei alguns exercícios, e aí, assim, alguns desses exercícios eu resolvo, e outros exercícios eu vou deixando aí para vocês usarem. A aula de sexta-feira, como é feriado, mas está programado no plano de ensino como sendo aula normal, né, eu vou deixar esse espaço aí para vocês terem a liberdade de resolverem esses exercícios que eu deixar na aula de hoje, né? Eu não vou preparar nenhuma lista, mas em algum momento da aula eu coloquei exercícios que podem ser, copiam depois, né? Pausa a aula, e tentem resolver os exercícios, né? A gente vai abordar basicamente, como eu falei para vocês, derivadas e integrais, né? Porque são os dois tópicos mais abordados em cálculo 2, né? A ideia de limite é pouco abordado no cálculo 2, né? Se em algum momento for necessário, a gente revisa algum conceito de limite aí que for necessário para a aula, tá? Mas nesse momento aqui, então, a ideia é tratar justamente desses dois temas, né? Derivada e integral. Então vamos lá, vamos começar a aula. Já falei demais. Deixa eu fazer isso, compartilhar, ok. Não é essa tela. Essa tela. Então, na nossa aula aqui a gente tem, então, eu coloquei como sendo uma introdução ao cálculo, né? Mas a ideia é que tratar, como eu falei para vocês, de dois tópicos básicos, que é a derivada e a questão de integral. Então, desde o início, né, desde o comecinho, né, da ideia original aí de tratar derivada, né? O que seria derivada? A explicação geométrica para derivada é justamente, não sei se todos recordam desse tópico, mas a derivada é justamente se a gente traçasse, por exemplo, ao longo de uma curva, e aí quando eu falo curva, né, entendam como sendo o gráfico de uma função qualquer, seja ela uma reta, seja ela né, geralmente a gente aborda curvas, né, quando está tratando de gráfico de funções.
E aqui, então, eu tenho o gráfico de uma função, o que está em preto, né, o gráfico de uma função f de x qualquer, nesse caso f de x ao quadrado, então essa é a função. E aí tracei 2 pontos, né, o f de a e f de b, para essa função, né, defini 2 pontos no gráfico e tracei por esses 2 pontos, uma reta, né, que está em vermelho, a reta que está em vermelho. Então, a curva do gráfico está em preto, reta em vermelho, definindo aí os 2 pontos para esse gráfico dessa função. A ideia de derivar, e aí, se você observa da variação para f de a e f de b, né, observa que aqui eu tenho a função f de x, né, aplicada já no ponto A, né? Então, o valor de x, que é A, aplicado nessa função, gera um valor de y que vai ser definido aqui quando eu traçar o gráfico da função, né? Vai ser definido esse ponto. O encontro de A e f de A é justamente esse ponto aqui no plano cartesiano. A mesma coisa para o valor de B, né? O x, né, o valor de x, né? Nesse caso aqui é adotado como a letrinha B, né, aplicado na minha função f de x, vai me dar o valor da função nesse ponto, que é, no caso, a f de b, né, definida como f de b, e é justamente esse pontinho que foi definido aqui no gráfico. Essa variação, então, aqui, esse espaço, né, essa diferença aqui, esse espaço de b e a, né, se eu quisesse calcular o tamanho disso, né, se eu quisesse calcular quanto mede esse espacinho aqui no plano cartesiano, o que eu teria que fazer? Subtrair, né, o maior valor do menor valor. Então, nesse caso, subtrai b de a. E a mesma coisa a gente faz para f de b e f de a. F de b, obviamente, é o maior valor, f de a é o menor valor. Se eu quisesse obter essa diferença, esse tamanho aqui, eu teria que subtrair, então, f de b. Observa que o f de b é desse ponto aqui até o início, né, até o zero. E f de a é a partir desse ponto até o ponto zero, até o nosso ponto central do plano cartesiano, ok? E essa subtração, então, me dá exatamente esse valor aqui. Ou seja, a minha variação no eixo y, que aqui eu estou definindo como ΔY. E essa subtração me dá também a variação no eixo x, né, o delta x. Então, isso é, na verdade, um dos conceitos, né, que a gente tem, que chama teorema do valor médio, né, aplicado para essa função, mas a gente não trata disso aqui. O que eu quero apresentar aqui é a ideia geral de limite, né, de derivada. Então, o que é a derivada? Né? Se eu variasse, né, se eu variasse esse ponto aqui, ó, se eu variasse esse ponto, a f de x, de modo que eu fizesse ele cada vez menor, né, que eu tornasse ele cada vez menor, não, aqui, que eu tornasse ele cada vez menor, se aproximando justamente desse ponto, né, do ponto x0, chegaria um momento em que essa aproximação seria tão próxima, mas tão próxima, que ia ser definido como um único ponto, né? Essa variação aqui, ó, seria um único ponto. Como é que a gente faz essa aproximação chegar a alguma coisa, mas não ser exatamente a coisa, né? Aplicando justamente a ideia do limite, né? Se eu tornar, por exemplo, a minha variação em x tão pequena, mas tão pequena, que ela vai ser zero, né? Tendendo para zero, está tendendo para o menor tamanho possível. Esse espaço, essa variação aqui, eu estou fazendo ela a menor possível, ou seja, tender a zero. Então, eu vou ficar com um único ponto central. E nesse único ponto aqui,
eu consigo definir uma única reta passando por esse ponto. É justamente a reta tangente ao gráfico. Então, isso é a definição de derivada. Derivada é, então, a reta que eu consigo traçar, né, em um determinado ponto de uma curva e que essa reta ela é tangente, ela se torne tangente ao gráfico da função. Né? Observa que a derivada seria essa aqui, ó, a vermelhinha. A que está em vermelho é o que eu usei para ir fazendo essas dimensões. Então aqui a ideia é tornar, né, a variação, essa variação de delta y e delta x, né, quando esse Δx tende a zero, e aí a gente entra no conceito que vocês devem ter visto, né, de derivada usando a regrinha do limite, né. Aqui eu tenho x tendendo a x0, ou seja, porque aqui o meu Δx é essa subtração aqui, ó, x menos x0, né. Ora, se eu faço o x tender a x0, significa que essa diferença vai ser nula, vai ser zero, né? Então é o mesmo princípio, só muda a notação aí que foi usada. E aí, então, eu tenho f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, né? Que é justamente a variação do y e a variação do x que a gente definiu aqui como sendo a variação do y f de x menos x0, né, que é essa subtração aqui que eu faço, né, f de x todo esse tamanho até o ponto zero, até o zero no plano cartesiano, e f de x0 é esse espacinho aqui pequenininho, né. Quando eu faço a subtração, eu fico justamente com esse espaço interno entre esses dois valores. A mesma coisa para o x e para o x0. Então, essa é a ideia de derivar. Mas isso são conceitos, né? Você não aplica isso toda vez que você quer derivar. Existem maneiras mais simples de você fazer a derivada de uma função sem necessariamente recorrer à ideia de limite, a não ser que você queira fazer uma demonstração, enfim, né? E, bom, mas essa é a ideia inicial que eu queria mostrar para vocês a respeito das derivadas, né? Aí agora a gente passa para algumas regras, né, derivações. Regras que vocês vão usar, né, que já usam, né, propriamente no dia a dia de vocês, né, no estudo de cálculo. Já usaram em algum momento em cálculo 1, vão precisar usar em cálculo 2, e a gente vai relembrar então esses conceitos. A mais básica delas é justamente a regra da função, da derivada da função constante, né? E aí, acredito que todo mundo já dominou essa ideia de que a derivada da função constante vai ser sempre igual a zero. Tá? A ideia aqui não é demonstrar, não é fazer essas demonstrações para que a ideia é fazer um apanhado geral de revisão, então já pegando as regrinhas prontas só para a gente relembrar, né? Se alguém tiver curiosidade, essas regras todas elas estão assim, eu não apresentei para vocês os livros que eu estou usando, mas enfim, vocês já devem conhecer os livros que eu estou usando. Esse é o novo volume, tá? A nova edição do Guidorismo, uma edição que está bem bonitinha, né? Eu gostei bastante, tem algumas coisas bem legais. E esse é o volume 1, né? Basicamente é o volume do cálculo 1, né, que vocês usaram em cálculo 1. E o que é o cálculo 2, né? O volume 2 também, tá? Uma edição bem bonitinha que a gente vai estar utilizando. Mas muda pouca coisa, o essencial do livro vai estar nas outras edições também, que é a edição, por exemplo, que está na biblioteca, eu acredito que ainda seja a edição mais antiga, né, que eu acho que é a anterior a essa, deve ser a quinta edição, que é aquela que tem capa branca e alguns detalhes azul escuro.
Então, são esses dois livros que eu vou estar usando. Talvez eu utilize o volume 3 também, mas eu ainda não tenho. Eu tenho ele em Quari, esse livro, mas eu não consegui ainda trazer ele para cá. Mas eu vou dar um jeito aí, eu passo algumas informações para vocês dele também, que eu acho que vai ser necessário. Ainda não... bom, eu vou ver ainda se vai ser necessário ou não, mas no geral são esses dois volumes que eu estou utilizando. Aí o volume 1 é, né, o que a gente vai precisar sempre para estar relembrando de alguns conceitos, né, aí eu posso estar disponibilizando para vocês também, né. Se for usado, o volume 1 vai ser muito pouco, né, muito pouca coisa, né, alguma regra, alguma demonstração que eu quero que vocês verifiquem, mas aí eu falo e disponibilizo para vocês direitinho. Mas enfim, voltando aqui então para a questão das regras de derivação. Sim, todas as regras, as demonstrações estão, portanto, então, no volume 1 do Guidoriz, né? Essa aula é baseada nesse livro, então você vai encontrar lá as definições. A aula de hoje é a aplicação, então, desses conceitos. Então, a primeira função aí que a gente está tratando constante, né? Se K é uma constante, f de x igual a K, né? O K representa um número aí, né? Variando aí de infinito negativo a infinito positivo, pode ser qualquer valor, é uma constante, é um número, ok? Para todo x. E aí não importa o valor de x que você defina, né? Não importa. O meu x é igual a 350, então eu teria a aplicação da f de x em 350. Mas a função foi definida como sendo igual a k, né? Essa função essa função definida, né? 350 f de x igual a 350. Sei lá, o meu k é uma constante 2. A aplicação dessa função, né, vai continuar sendo 2. Não importa a variação que você colocar aqui para o eixo x. Não importa. O valor da função está definido como sendo 2. Então, continua sendo 2 para qualquer valor de x que você substituir. Ok? E, então, e aí, mas o que eu queria definir é que a derivada disso é sempre igual a zero, né? E aqui eu tenho, por exemplo, a aplicação disso, né? O limite para dessa derivada para uma função f de x f de x, a função f de x, né? Igual a 5, por exemplo, né? Essa é a função que eu estou tratando. E aí eu tenho a aplicação. Gente, mas isso aqui está travando. Então, essa é a minha função, f de x igual a 5, e a derivada disso é igual a zero, né? Então, a definição aí que vai ser usada é a definição do limite, a aplicação do limite para o cálculo dessa derivada em si, né? E aí, então, eu tenho a regrinha lá de limite, né? A derivada para x1 é igual ao limite quando o meu ΔX tende a zero, da f de x1 mais a variação de ΔX menos f de x1 dividido por ΔX. E agora travou aqui, que não quer pensar. Pronto. E aí, então, eu tenho a derivada dessa função aplicada no ponto x1 igual ao limite disso. Como eu falei, qualquer variação que você fizer para x, não importa. Qualquer variação, qualquer aplicação de x nessa função, como é uma função constante, isso continua sendo
isso continua sendo o valor da função que foi definida. Nesse caso, foi definido que a função f de x é igual a 5. Então, qualquer aplicação da função vai ser 5. E, né, a mesma coisa para o x1. Né, também vai ser 5. E aí, quando eu aplico o limite, então, isso aqui vai ser 0, e 0 dividido por qualquer coisa, né, vai ser sempre igual a 0. Então, o limite de 0, né, é igual a 0. Mas, e aí, a partir disso, então vocês não precisam mais, toda vez que for definir função constante, aplicar essas regras. Não, é uma função constante? Põe o 0 direto lá, você não, a não ser que seja necessário que você prove que é isso, que é, e tal. Aí você recorre para a ideia do limite e define isso como sendo é bem simples, né? Aplicar limite para esse caso em que as funções são constantes. Né? Você vai substituir o valor direto sem precisar fazer qualquer operação mais elaborada aí. A segunda regra é a derivação de funções envolvendo potência, né? E aí é uma regra das funções que são de derivação que é bem mais usada, né? Então eu tenho uma função f de x, né, que é igual a x elevado a um expoente, né, um expoente n, pode ser qualquer número aí. A regra de derivação para esse tipo de função é simples, a derivada dessa função é sempre a multiplicação daquele expoente, né, do expoente n, vezes a função elevado ao expoente anterior, né, o expoente original, menos 1. Subtrai 1 do expoente. Então, eu tenho o expoente multiplicando vezes a função original com o expoente subtraído de 1. Simples, né? Bem simples. Exemplo aqui que eu coloquei, a f de x igual a 5x. A derivada para essa função, né? Obviamente, o 5 passa como coeficiente, multiplicando o x elevado à quinta, né? E aqui, o 4, né, fica subtraído de 1, ok? Então, 5 vem para frente, multiplicando, e ok, o 5 vem para frente multiplicando, e o expoente fica subtraído, bem simples, né? E você aplica isso, né? Se a função for uma função, se a função for uma função, uma função mais que envolve soma, né? De outros que envolve soma, por exemplo, de outros valores. Por exemplo, vamos tratar de uma função f de x, e essa função, ela vai ser igual, sei lá, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, volta, mais 8x, menos 3. Aí você vai aplicar os conceitos todos que foram vistos até agora, né? Eu tenho, por exemplo, 3, é como se eu fosse separar aqui 3 funções envolvendo potência e uma função constante. Se eu fosse separar isso, né? Como se eu tivesse a soma de
quatro funções, só uma subtração de quatro funções aí, né, distintas. Então, eu posso aplicar a regra, né, as regrinhas separadamente, né. A derivada dessa função é o quê? F de x, f' de x, é igual, aplica a regra, né, de subtração do expoente 3 e traz ele multiplicando. Então, é 3 que multiplica a função com o expoente subtraído de 1. Então, nesse caso, 2. 3x ao quadrado, mais 3 vezes, 2 vezes. A regrinha permanece. Ó. Eu tenho 2 multiplicando o x ao quadrado. Né? Nesse caso, vem, então, vai ficar multiplicado também do 3. E aí a subtração de 2 menos 1, que dá 1. Mas, aqui então, ó, tu vai ter o seguinte, a mesma coisa, 8 vezes o x subtraído vezes x, né? Só que esse expoente do x é o expoente 1, né? Não precisa aparecer, mas ele está lá bonitinho. A subtração, então, fica 1 menos 1, e você teria o quê? X elevado a zero. O x elevado a zero, que lembra aí das regras de potência, todo número elevado ao expoente zero é sempre igual a 1, né? Então, a gente tem o 1 como resultado. Esse 1 ficou feio. E aí, a mesma coisa. Aí, aqui, então, a regrinha. Ficou parecendo 80 anos. Deixa eu só arrumar aqui. E a regrinha aí, então, da função constante, que você vai aplicar já de maneira direta, né? Sem precisar fazer qualquer prova, qualquer cálculo a mais. Então, função constante. 3 é uma constante. Qual é a derivada da função constante? É sempre igual a zero. Então, seriam aí. E aí, de modo que a gente tem que, então, que a derivada para essa função, né, só fazendo as multiplicações aí que eu não fiz direto. Então, 3x ao quadrado mais 6x mais 8. Ok? Certinho? Então, a gente junta todas essas informações aí para resolver, por exemplo, funções envolvendo mais de um termo, né? Como se a gente tratasse de polinômio, aqui uma função polinomial com vários termos, com vários fatores, mas aplica a regra individualmente para cada parte aí, envolvendo essas funções. Derivada da função multiplicada por k, a gente acabou de ver lá naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Então, há uma constante k, não um número qualquer multiplicando uma função desse tipo, por exemplo. O que pode ser feito, né? Na verdade, a ideia lá que eu mostrei para vocês, por exemplo, do 3x ao quadrado obedece aquele exemplo lá. É como se meu 3 fosse a constante e o x ao quadrado fosse a minha função. Só que lá ele definiu, separou como sendo, por exemplo, eu tenho um valor 3 multiplicando uma função f de x e nesse caso em específico, essa função f de x, ela é justamente x ao quadrado. Então, na prática, o que eu tenho? Né? Com essa multiplicação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 3x ao quadrado. Né? É basicamente aquilo que está lá. E aí, o que ele coloca? Né? A gente pode fazer a derivada para isso, né? Se eu tenho uma constante multiplicando a função, eu posso derivar a função e, né, fazer dessa forma
3 vezes a derivada dessa função. Nossa, ficou horrível. Mais bonitinho aí para vocês. Ops. E aí, então, eu tenho a multiplicação, isso pela derivada da função. Mas aí, como vocês, né? Multiplicação, a ordem dos fatores aí não altera o produto, né? Regrinha básica da multiplicação, então, você faz direto, faz separado, né? Aqui, por exemplo, a gente já manteve o valor, né, para essa função aqui, e aplicou direto depois a multiplicação, né? Fez a derivação aqui para x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x, elevado ao expoente 1, ou simplesmente 2x, né? E aí eu apliquei a multiplicação nesse passo seguinte, que é 3 vezes 2, 6x. Então, basicamente é isso que essa terceira regrinha aqui vai definir, né? A derivada da função, né? Uma derivada aqui identifica como sendo g uma função que é uma constante multiplicada por f de x, né, por outra função. Ele define como sendo outra função já, né, teve uma multiplicação, teve uma alteração na função original que é f de x, então isso gerou uma função g de x. O que vai acontecer? A derivada da g de x, ou g' de x, é igual a constante multiplicada pela derivada da função, como eu havia dito para vocês lá. Aqui, o exemplo, né, que foi definido, 8x ao quadrado é como se eu tivesse o 8 e a minha f de x fosse x ao quadrado, simplesmente. Né? Então, eu tenho constante multiplicando x ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Separando, né, fazendo derivadas por etapas, eu teria a derivada de x ao quadrado é 2x e o 8 constante permanece. No final, tem uma multiplicação das duas coisas e gera, então, o resultado para essa função, que é 16x. Né? Então, a próxima regra é a derivada da soma, né? Soma de funções, mas a gente também já tratou naquele exemplo, né? É como se eu tivesse duas funções sendo somadas, né? A função f de x mais a função g de x, que define uma função h de x. Né? A derivada dessa função seria as derivadas de cada uma dessas funções separadamente. Né? Ou seja, a derivada de f de x, a derivada de g de x, a soma dessas duas derivadas me daria a derivada da função h de x. Né? O exemplo que foi colocado aqui, essas funções, né, seriam definidas aí como sendo 3x ao quadrado mais 8x, 3x à quarta, desculpa, mais 8x mais 5. Essa é uma função que envolve aí a soma de várias funções, né, de 3 funções, nesse caso, inclusive uma constante. Né? E aí, então, aplicando a regra da derivada e a regra da multiplicação de uma constante por uma função, né, eu teria, então, aqui o 3, que vai multiplicar a derivada de x à quarta, por exemplo. Né? E a derivada para isso, né? 4 vem para frente multiplicando x ao cubo, né? Porque ficou subtraído de 1. O expoente 4 ficou subtraído de 1 e definiu, então, aí o resultado da derivada de x à quarta como sendo 4x ao cubo. Mais 8 que multiplica 1. Derivada de x é igual a 1, né? Vai dar, subtrai o expoente 1 menos 1, dá 0, que aplica a regra de potência de expoente zero, né? Todo expoente elevado a zero é sempre igual a 1. Todo número elevado ao expoente, toda variável, todo número sempre elevado ao expoente zero é sempre igual a 1. Então, e aí, por isso, 8 multiplicado por 1, e aqui a derivada da constante igual a zero. De modo que eu tenho, então, a derivada para essa função, né, que é a função soma, né, soma de várias outras funções, definida como sendo 12x ao cubo mais 8. Né? Bem simples, bem
tranquila essa regra também. Próxima regra que a gente vai tratar, então, a regra da derivada do produto, né? A gente tem duas funções que estão sendo multiplicadas, né? E que elas vão ser derivadas, né? Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho a função h de x, que é formada pela função f de x multiplicado pela função g de x. Então, tem uma função produto. Né? A função h é o produto da multiplicação de duas funções. A derivada disso, como é que fica? Né? Você vai derivar a primeira função, multiplicar pela segunda função sem derivar, mais a função primeira, o f de x, multiplicada pela derivada da função g de x. Então, estou recapitulando, deriva a primeira, multiplica pela segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, multiplicada pela derivada da função g de x, ou pela segunda função. Né? É isso, bem simples, né? Só tem que definir quem é a função g, quem é a função g e quem é a função f de x, e aplicar a regrinha aí, como está definido, né? Por exemplo, né, coloquei um exemplo aqui bem prático, tenho duas funções, né, e essas duas funções, né, separadas também, explícitas, né, quanto quem é g e quanto quem é f. Nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, a função 2x ao cubo menos 1 como sendo a minha f de x, e eu tenho x à quarta mais x ao quadrado como sendo a minha função g de x. Então, aplicando a regra, derivar a primeira, derivada dessa função toda aqui, 2x ao cubo menos 1, derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado, né? O 3 passa multiplicando o 2, né? E aí o resultado 6. O expoente de 3 subtrai 1, x ao quadrado. Derivada da constante é 0, não apareceu aqui mais, né? Ficou só 6x ao quadrado que multiplicar minha função g de x, que é tudo isso aqui, x à quarta mais x ao quadrado. Então aparece ela aí bonitinha, lindinha, sem multiplicação nenhuma. Mas agora, ó, o que aparece aqui é a função f de x, sem multiplicar, né? Sem multiplicar, sem derivar, sem fazer nadinha com ela, que vai multiplicar a derivada da função g de x. Nesse caso, a derivada de x à quarta mais a derivada de x ao quadrado. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo, né? 4 multiplica o x, que fica elevado a subtração do expoente original, 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, então x ao cubo. E a derivada de x ao quadrado é 2x, de modo direto. Então eu tenho isso, né? Como sendo uma das regras de derivação, regra do produto. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que fazer as derivadas, né, de modo parcial, né, derivadas separadas, né, das duas funções. Você tem que identificar quem é a função f, quem é a função g, fazer as derivadas, né, de cada uma delas separadamente, porque vai ser necessário, e aí depois que derivar as duas separadamente, você só faz a aplicação aí na regrinha, né? A derivada da primeira função multiplica pela segunda função sem derivar, mais a derivada da primeira, a função primeira, sem derivar, sem fazer nada com ela, multiplicado pela derivada da função segunda ou da função g de x. Ok? Simples assim. A derivada do quociente, né, basicamente segue o mesmo princípio, com um pequeno detalhe que vai ser acrescentado um x ao quadrado, um expoente 2 aí na função g de x. Né? O que eu tenho aqui como definição? Eu tenho a função h de x como sendo uma função quociente, uma função que envolve a divisão de duas outras funções, né? A minha função h de x é a divisão de duas funções, da função f de x e da função g de x, ou seja, f de x fica dividido pela função g de x nesse caso. A derivação, aqui eu percebi só agora esse errinho, mas a ordem aqui não vai fazer diferença, né? É basicamente a derivada do produto, só que com um sinalzinho de menos aqui, tá? A única diferença aqui no numerador é esse sinalzinho de menos da função produto. Então, você repete aqui como se estivesse fazendo a derivada de um produto, né? Não vai esquecer o sinal aqui.
Apenas esse detalhezinho. E aqui o denominador ele fica como sendo a função g de x, sem derivar, sem fazer nada, elevado ao quadrado. Tá? Então, a derivada da função h de x é o quê? Eu mudei a ordem aqui, mas não faz nenhuma diferença, porque é multiplicação. Tá? Então, a derivada da primeira função vezes a segunda função, menos a primeira função, a f de x, né, a função numerador, a função que aparece no numerador, multiplicado pela derivada da função que está no denominador, ok? Função f de x no numerador, função g de x no denominador, na fração. Ou simplesmente o, né, para quem quiser fixar, né, u e v são funções, né, v vezes a derivada de u menos u vezes v derivada, o v', né, u', v', dividido por v ao quadrado. Esse eu coloquei um exemplo, tem um exemplo, duas funções, né, a diferença aqui principal, por exemplo, né, nas derivadas de quociente, por exemplo, aqui, né, na derivada do produto, se você resolver essa multiplicação, né, você resolve essa multiplicação, resolve, multiplica, e depois deriva. Dá certo também. Ou você faz a aplicação de modo direto aí da regra de derivada do produto. Né? Pode usar as duas formas. Multiplicar primeiro e depois derivar, ou então aplicar a regra direto do produto. Dá certo das duas maneiras. Na derivada do quociente, a diferença é que, por exemplo, nem sempre você vai conseguir resolver a divisão. Então, chega no momento em que você não consegue mais eliminar termos do denominador com o numerador, fazer aquela divisão, né, os cortes ali, em que o resultado vai dar 1, né, dessa divisão, e aí você fica, né, empacado com uma função quociente ainda, né? Você tem termos no numerador que não consegue eliminar ali, fazer os cortes com o denominador, e você permanece com uma função quociente, né? Diferente lá da função produto, que quando você resolve as multiplicações, você acaba com uma função simples de resolver. Aqui, basicamente, você vai ter que aplicar, né, se for uma função que não tem mais para onde ser reduzida, onde ser eliminados os termos, né, cortados, aí, então você vai ter que resolver, então, a derivação em si. E aí, então, eu tenho a função, né, com os termos bem definidos, separadinhos, f de x, e a função g de x, né. A derivada para essa função, o quê? Aqui, eu estou seguindo essa regrinha aqui de cima, né, função g de x, mas aqui a ordem também não vai fazer diferença, né, como eu falei para vocês, se vocês quiserem. Só lembra de definir que a função f de x é sempre a função numerador e a g de x é a função denominador, né? Essa ordem aqui, como vocês vão colocar os termos, se vai colocar a primeira derivada da f de x e g de x, mas tem que permanecer nessa multiplicação, tá? O que eu digo que não importa é aparecer primeiro a g de x e depois a f' de x, ou então f' de x multiplicado pela g de x, mas tem que ser nesse critério. Essa aqui representa, então, a função g de x sem derivar, e aqui a derivada da função f de x, a função que está no numerador. É essa função aqui, derivada. Derivada de 2x à quarta é 2 vezes 4, 8, que subtraiam aqui o 4 menos 1, 3. Então, 8x ao cubo, derivada da constante é 0, né? Tá aqui ele bonitinho, né? Aqui eu indiquei, né, o que está acontecendo nesse passo, menos, aí vem a função f de x agora sem derivar, né, eu derivei ela no primeiro momento, e aqui ela aparece sem derivar, e multiplico agora pela derivada da função g de x. A função g de x, aqui, derivada de 2x, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 5x é 5 vezes 1, né, o expoente é 1, 5 vezes 1 é o próprio 5, e a derivada de x vai ser x elevado a 0, que é igual a 1, né? E a derivada do 3, né, a derivada da constante, vai dar 0. Né? E aí, por isso, então, eu tenho só
2x menos 5 como resultado dessa derivada da função g de x. E aí, resumindo as informações aqui eu resolvi essa multiplicação apenas e indiquei como produto, né? Como permanecem as multiplicações. Podem resolver a multiplicação aqui ou deixar como está. Sim, e o denominador, né? O denominador é a função g de x, essa função aqui original que foi elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho esse resultado aí para essa função. Eu defini aqui alguns exercícios, né, de função constante, né? E aqui é bem simples, né? Se C é uma constante e f de x é igual a c, para todo x, então a derivada de x é igual a zero. Aqui a ideia é você tentar utilizar aquela regrinha do limite que eu apresentei lá no começo, né? Em que essas funções vão apresentar resultado igual a zero. Eu tenho, por exemplo, a função y igual a 8, então você vai ficar com aquele limite lá inicial, né, aplicando a regrinha do limite, com a variação do ΔX tendendo a zero, e aplicado a função, não importa a variação do x, então você vai acabar então com o limite disso com 8 menos 8 dividido pela variação do ΔX, né, que vai ser igual a zero. Isso aqui é mais para vocês exercitarem aquela técnica de aplicar o limite, mas não tem muita como é que fala? Não tem muito segredo aqui não, né? Você vai acabar com aquele limite em que o numerador, né, vai ser a subtração dos dois valores, né? Por exemplo, para essa função aqui, lá o numerador fica então raiz quadrada de 3 mais π menos raiz quadrada de 3 mais π, que vai dar zero, né? Dividido pela variação do x, pelo ΔX. Então, resultado sempre igual a zero. Esse aqui é só para vocês citarem, né? Não precisa. Bom, se quiserem, né, resolverem, fiquem à vontade, né? É bem simples. O que eu coloquei mais aqui? Exercício para essa parte aqui de uma aplicaçãozinha a mais para vocês fazerem. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho funções potência, né? Bem simples. Vocês vão aplicar aquela regrinha bem rapidinho e resolver isso aqui. Ainda que aqui é constante, né? Aplicando aí aquela ideia de derivada de uma função que é, na verdade, uma constante vezes outra função, né? Aplica a regrinha, né? Deriva a função, né? Deriva o x elevado a 8 e depois multiplica por 2, né? Basicamente é o que a gente viu. E os mais interessantes aqui que eu quero que vocês, né? Esse aqui também é aquela regrinha lá da soma, são derivadas para vocês fazerem aí se tiverem um tempinho. Esse aqui eu coloquei bastante coisa. Mas o interessante é vocês tratarem desses dois que eu vou apresentar agora, né? Derivada do produto, né? Derivada do produto. Aqui, ó, na letra A, por exemplo, quem é a minha função f de x e quem é a função g de x? Então, eu tenho 2x à oitava multiplicando x, né? Então, separando aqui, ó, função f de x e função g de x. Aplica a regrinha do produto, né? Deriva a primeira, quem é a primeira, 2x à oitava, que multiplica a segunda função sem derivar. Então, multiplica o x, mais... Repete agora essa função, repete a primeira função, repete a f de x, vezes a derivada da função g de x.
E aí, nesse caso, resolve as multiplicações no final e você tem a derivada da função, produto aí. Mesma coisa aqui, ó, né? Separando em f e g, bem simples, né? Função f de x, função g de x. Aqui é a mesma coisa, né? Tá bem explícito aí quem é a função g e quem é a função f, aqui nesse caso também. Também quem é a função f, quem é a função g. A diferença é que aqui você vai ter uma operação com expoente que vai ter que ser resolvida, né? Subtração aí, tem um expoente negativo, e aqui você tem uma multiplicação, né? Você pode, nesse caso, multiplicar o x e esse aqui, e aí ficar com a multiplicação disso por isso, né? O produto aqui, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 1 é x. Então, o que eu tenho? 2x ao quadrado menos x, multiplicando 3x mais 2. Aí você continua, aplica a regra do produto para resolver essa derivada de função aí. Ok? Bem simples, né? Tentem resolver esses exercícios, né? Eu não sei se eu mencionei para vocês, mas essa regrinha aqui vai ser importante para a gente aplicar no conceito de derivada parcial, de funções com duas variáveis. Então, quem tiver alguma dificuldade, né, use esses exercícios aí para treinando, para fazer a aplicação. Tá bem simples esse exercício, né, tá bem dá para vocês praticarem bastante, né, tem bastante coisa para praticar aí. E aí, se as dúvidas forem surgindo, o professor não conseguir fazer isso, você me manda mais ou menos o esboço do que você fez, e aí eu já mando alguma coisa para vocês para, né, para indicar um ponto em que vocês estão travando, né? Estão errando. E não é necessário me enviar isso aqui, só para treino. Só as eventuais dúvidas que aparecerem, vocês me encaminhem, ok? Em algum ponto, mas se não houver dificuldades, se tiverem todos aí afiados, né? Então, já é já é um ganho para a disciplina, tá? A mesma coisa aqui, então, em relação às derivadas do quociente, vocês vão fazer essas, principalmente, né, aplicar a regra do produto e a regra do quociente para resolver essas derivadas, que são os pontos principais da aula, tá? Dessa aula de hoje, e tratar disso de modo em que vocês consigam eliminar as dúvidas de vocês, ok? Aqui, em alguns casos, está indicado como barra, em outros casos eu coloquei na forma de fração, mas identifiquem, né, tudo como se fosse uma fração, ok? E aí, então, fecha essa parte, tá? Tentem resolver esses exercícios de derivada, né, aplicando as duas regrinhas aí, derivada do produto e a derivada do quociente, que é o tema principal, né? Vocês vão fazer isso na aula de sexta-feira, né? Podem aproveitar esse tempinho para fazer isso. As dúvidas que forem surgindo, a gente trata na semana seguinte, tá? Vocês vão anotando as dúvidas de vocês e aí, na semana seguinte, a gente avalia aí como é que foi o desempenho de vocês na resolução dessas questões. E a gente, então, passa para a ideia de integral agora, né? Vocês viram isso, né, em cálculo 1, eu tenho a ideia geral de uma integração, né? Aqui o símbolo da integral, A e B representam um limite em que essa função, a função f de x, vai ser integrada, né? A variação aí, quando for definida, então, quando for definida
o intervalo de integração, então eu vou ter valores aqui definidos em que essa função ela vai ser integrada e a aplicação dessa função integrada no ponto, né? E aqui a variável de integração, o nosso dx ou diferencial, né? Como a gente costuma falar. Regrinha, valor maior do meu intervalo sempre na parte superior do símbolo de integral, valor menor do intervalo sempre na parte inferior, ok? Segue o mesmo princípio se o número for negativo, né? Se eu tiver, por exemplo, um intervalo aí de integração em que minha função, esqueci que eu tenho que marcar aqui. Deixa eu só ver se esse comando funciona. Ctrl+P, funcionou. Então, se o meu intervalo for menos 8 até menos 2, por exemplo. Quem é o maior, quem é o menor? Menos 2 é o maior valor. O maior valor sempre na parte superior e o menor valor, menos 8, né, na parte inferior aí. Ok? Então, esses valores A e B vão assumir valores reais quando isso for definido quando for definido na regra de integração, né? Então, basicamente é isso que eu tenho numa integral, né? Agora, alguns conceitos, né, que a gente precisa entender em relação à integral. O que né, representa esses valores aí? Como é que eu vou fazer a aplicação, por exemplo, de uma função, né, em um intervalo dado? Então, eu tenho uma função f de x, essa função ela é contínua no intervalo fechado, o intervalo que foi definido aí é o intervalo AB, né? AB assume valores aí dependendo da função que tu estiver trabalhando, e a f de x é qualquer antiderivada, né? Observa que tem relação entre derivada e integral, né? Se você deriva uma função, né, você gera uma segunda função. Por exemplo, a função é x ao quadrado, né? A função é x ao quadrado. Ao derivar isso, né, você vai ter uma outra função, né, que é a função 2x. X ao quadrado e 2x como sendo a minha função derivada. O que ele chama de antiderivada é justamente, é como se ele estivesse trabalhando aqui, ó, como se ele estivesse tratando a f de x, né, a f de x, essa função f de x aqui, é como se fosse 2x. A antiderivada, ou seja, a função que gerou essa função, ou seja, quem é a função que, ao derivar, né, gera 2x? É x ao quadrado. Então, x ao quadrado é a antiderivada de 2x. Só que essa função a gente não chama, né, de antiderivada, a gente chama de integral. É basicamente isso. Integrar uma função é obter a função original, né, que gera essa função que eu estou integrando. É meio confuso? Pensa o seguinte, derivada. Você derivou a função, você obteve uma segunda função. Se você integrar essa função que você derivou, você volta para a função original. Conseguiram pegar aí? De novo, eu tenho uma função, a função f de x. Se eu derivar essa função, eu vou gerar uma outra função, f de x, f' de x, né? Estou com duas funções. Eu estou com a função primitiva, a função original, a antiderivada, e eu estou com a função derivada. O que acontece? Se eu integro a derivada, eu volto a obter a função original.
né? Então, eu tenho a antiderivada. Se eu derivo essa função, eu obtenho a função derivada, né? Então, tem relação aí, é basicamente um ciclo, né? Em que envolve derivada aí a integral. Mas, enfim, o que a gente queria colocar é a aplicação disso no ponto, né? Como é que eu vou resolver essa função? Então, a f de x contínua no intervalo, eu fiz a integral, obtive f de x, eu obtive a função antiderivada, eu obtive a função geradora dessa função aqui, né? E se eu aplicar, então, isso num ponto, eu vou obter aqui a ideia de derivar a função e obter a própria função. Derivar a f de x, eu vou obter a própria função original, né? Que é a ideia que eu estava tratando da relação de integral e derivada, né? Derivou uma, se você integra essa função que foi derivada, você obtém a função original. É basicamente essa notação aqui. Então, a aplicação disso, né, é o quê? Essa f de x, quando eu integro, eu obtenho f de x. Aplicando isso, ó, é como se eu estivesse fazendo a substituição desse, como se eu estivesse fazendo, não, eu estou fazendo a substituição desses valores do intervalo, obedecendo a ordem de maior para o menor, né? Nesse caso, nosso maior valor definido aqui foi o b, então a primeira aplicação é justamente no b, que subtrai da aplicação dessa função, do valor de a, né, nessa função primitiva. E aí, então, eu tenho o teorema fundamental do cálculo para aplicação dessas funções, para aplicação de integral em um intervalo fechado, em um intervalo definido. Então, é justamente isso. Acredito que vocês tenham visto bastante, né, aplicado bastante essa regrinha quando estudaram cálculo 1, né? Teorema fundamental do cálculo é o que a gente chama, né? Só que essa ideia, ela vai servir para qualquer função que venha acompanhada de uma constante, né? Porque o que acontece, né? A função, né? Como a gente estava definindo ainda há pouco, né? Vamos pegar a função x ao quadrado aqui para vocês acompanharem o raciocínio aí. Função f de x é x ao quadrado. A derivada, né, para essa função aí, meu pai, me ajuda. A derivada aqui, então, é 2x. Só que o que acontece aqui, ó? Por exemplo, se eu tivesse qualquer valor aqui, ó, qualquer valor, sei lá, 3, x ao quadrado mais 3. A derivada dessa função ainda é 2x. Por quê? Porque aqui eu tenho uma constante. A derivada da constante é 0. Se em vez de 3, isso aqui fosse um 4, continuaria a mesma coisa, né? X ao quadrado mais 4, a derivada para essa função é 2x. Então, observa que qualquer valor de constante que aparecer aqui, eu modifico a minha função original, né? Mas a derivada dessa função, ela permanece a mesma coisa. E aí, então, como é que fica aquela regrinha de se eu integrar a derivada, eu vou obter a função original? Mas e se minha função original apresentar uma constante? Né? Se a minha função original apresentar qualquer valor numérico aqui, e não sei qual é esse valor, né? Como é que eu fujo disso? Como é que eu vou definir isso aqui? Como é que eu vou definir essa constante sem saber que essa constante é uma constante, né? Saber se ela existe ou não aí. Então, a gente adota que sempre, né, quando a gente faz a derivada de uma função, a gente sempre vai adotar o critério de que, além da função, né, que apresenta a variável x, né, x ao quadrado, mais 2x,
Sempre essa função que foi integrada, ela vai apresentar uma constante, seja ela qualquer, né? Uma constante qualquer, um número qualquer, é um -1, é um 4, é um 8, é um 16, ele vai estar ali presente na função que foi integrada. Ele é sempre representado pela letrinha C. Se você só integra a função, né? Se pedirem para integrar qualquer função, né? Faz a integral da função, apresenta o resultado, apresenta o valor e indica que aquilo lá pode, né, pode ter uma constante depois dos valores que apresentam a variável x, dos termos que apresentam a variável x. Ok? Mas isso não influencia na aplicação do teorema fundamental do cálculo? Não. Por quê? Aqui, ó, eu não tenho, né? Eu não vou substituir nenhum valor. Aqui já é um número, né? Na aplicação do teorema fundamental do cálculo, então, eu teria isso aqui, ó. A F aplicada no ponto, a Fzão, né, aplicada no ponto B, né, o maior valor do intervalo, mais a constante C. Observa que esse C já é um número, não tem a variável x aqui, ó, não tem onde eu substituir o B. Então, é só o valor de constante. Subtraído a Fzão agora, aplicado no ponto A, no menor valor do intervalo, mais a constante. Mais o número, né? Que eu indiquei lá como sendo qualquer valor que pode aparecer na minha integral ali. E aí, quando você resolve isso, né? Ó, eu tenho um sinal de menos multiplicando, né? Então, menos vezes a f de A, e aqui jogo de sinal, menos e menos dá, ou menos e mais dá menos, então eu ficaria com esse C, essa constante negativa, que é justamente o oposto dessa outra constante aqui, ó. Então eu tenho mais C menos C, menos a minha constante. Isso se anula. O que sobra é f de B menos f de A. Observa que aparecer uma constante aqui não interfere no teorema fundamental do cálculo, na aplicação da minha integral num ponto definido. O exemplo que foi colocado aqui, então, aí eu não definia o modo de integrar, né, as funções. Então vamos lá, aqui, ó. Só relembrando aqui, a minha função, deixa eu só passar aqui para apagar. A minha função aqui é a função aqui bem simples, né? A minha f de x é x a quarta. Quando tu vai resolver a integral, o que vai acontecer aqui, ó, né? Aqui. Então eu vou ter esse expoente aqui, ó, ele vai passar como sendo denominador de uma fração que vai ter a variável x como numerador. Então, x aí, numerador, bonitinho. Então, eu vou ter o expoente aqui como denominador da fração, mais 1. E essa mesma soma vai aparecer aqui no expoente. Ok, de novo, gente. A minha função, até eu me acostumar com isso, vai lá. Então, f de x é igual a x a quarta. A integral dessa função segue a regrinha lá. Denominador, quem é que vem? Expoente da função, mais 1. Numerador é a variável elevado à soma.
Se na derivada você subtrai 1, na integral você adiciona 1. Então, resultado para isso, x à quinta dividido por 5. Ok? E aí, aplicando essa regrinha, então aqui a integral de x à quarta dx, observa que o dx aqui é só a indicação, né, de que a função vai ser integral, é só a notação. A função que é integrada, a função que que está sendo integrada aqui é o x à quarta, né? E aí, então, aplicando, né, derivada, isso vem como denominador, que eu separei, né, como sendo meio, né, a mesma coisa, né, como se meio, não, um quinto, aqui como produto e aqui uma divisão, mas é a mesma coisa, né, 1 meio vezes 5x elevado a quinta. O intervalo definido que foi de 2 a menos 1, maior valor, menor valor, né? Fazendo a aplicação no ponto, esse meio pode ficar multiplicado, né, pela variável x à quinta. Aí você multiplica no final, ou pode fazer a multiplicação agora e depois faz a subtração, né? Tanto faz aí o que você vai fazer primeiro. Nesse caso foi separado, né? O meio está multiplicando o x à quinta, então esse valor de x assume o nosso primeiro valor de intervalo, que é 2, elevado à quinta, menos, que é do princípio fundamental do cálculo, né? Menos a aplicação agora no intervalo menor, x elevado à quinta aplicado, então, no caso, a menos 1. Então, eu tenho isso. Resultado, né? 2 elevado à quinta potência é 32. O jogo de sinal aqui deixa isso... eu tenho uma potência de expoente negativo, né, com expoente ímpar, regrinha em que esse resultado, né, vai ser negativo, né? É como se eu tivesse a multiplicação de menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 5 vezes, né? E aí, então, eu tenho 5 vezes o sinal de menos sendo multiplicado, né? Menos vezes menos é mais, e esse mais multiplicado com o terceiro menos vai dar menos, que multiplicado com o quarto menos, e eu me perdi. Então é isso, ó. Joguinho de sinal. Menos. Não vai ficar legal, né? Só o sinal, tá? Dessa primeira multiplicação aqui, o resultado é mais, né? Esse mais com esse menos aqui vai dar menos, e esse menos com esse menos aqui vai ser mais, e esse mais com esse menos aqui, resultando no menos como a operação final. Então, o valor negativo aqui para esse menos 1, né, como resultado dessa potência, e ainda tem o sinal do teorema fundamental do cálculo, que menos e menos é mais. Olha ele bonitinho aqui, né? Então, eu tenho 32 mais 1 é 33, 33 vezes 1 é 33, dividido por 5, né? Ou, simplesmente, 1 vezes 33, e aqui, como denominador, eu tenho 1, não aparece, mas ele está aqui, 5 vezes 1, 5, ok? Resultado, 33 sobre 5, ok? Bem simplesinho aqui a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Alguns exercícios aqui que eu defini, né, de regra não, né, para aplicação mesmo do teorema fundamental do cálculo. Vamos pegar um exemplo, vamos resolver letra E.
Então, deixa eu só copiar aqui para essa telinha aqui. Então, eu tenho a integral aplicado, esqueci. Qual era o valor de integração? Menos 1 a menos 2, de 1 sobre raiz quadrada de x mais x dx. Deixa eu anotar, senão eu não vou lembrar. Menos 1, menos 2, 1 sobre raiz quadrada de x mais x dx. Ok. Só mudando a tela. Então, menos 1, menos 2, maior valor, menos 1, menor valor, menos 2. E aqui, então, eu tenho... Se essa caneta me ajudasse. Pronto. Parou a loucura. 1 sobre raiz quadrada de x mais x dx, né? Notação de diferencial. Aplicando a regrinha lá que a gente viu, tá, mas vamos fazer uma transformação aqui. O que é 1 sobre raiz quadrada de x? 1 sobre raiz quadrada de x, né? Só aplicando, menos 2, repetindo aqui só para a gente fazer a modificação na função. O que é 1 sobre raiz quadrada de x? 1 sobre raiz quadrada de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio, né? E o que é 1 sobre x elevado a meio? É a mesma coisa que x elevado a menos 1 sobre 2, né? O expoente negativo, regra das potências, né? Expoente que está no denominador pode, né, ser levado como expoente negativo de uma função x. Ok? Então, 1 sobre x elevado a meio é igual a x elevado a menos meio, e é isso que a gente vai usar aqui para fazer essa integração, né? X elevado a menos 1 sobre 2. Ficou esquisito. Mas isso aqui, deixa eu só aumentar. X elevado a menos 1 sobre 2. Ainda tem a segunda parte, x dx, né? Essa derivada segue o mesmo princípio lá do que a gente viu, né? O que vai acontecer? Eu vou ter, então, derivada não, essa é a integral, né? Eu vou ter um denominador em que o menos 1 sobre 2, ele vai somar 1, e vai ficar o x elevado a menos 1 sobre 2, somado a 1 também. Mas, mesmo princípio aqui, ó, x como numerador, aí aqui eu vou ter 1 mais 1, né? O expoente original aqui é 1, e aqui a mesma coisa, a mesma soma, né? E a variável de integração. E isso, a regrinha, né, já aplicada no intervalo, né, para aplicação de um intervalo de 1 a 2. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui do ladinho. Resultado aqui dessa operação toda, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o 2 multiplicando esse 1, então eu tenho menos x. Só fazer aqui do ladinho, e a gente já coloca o resultado ali como expoente, né? Tanto embaixo quanto em cima, para ficar melhor. Então, menos 1 mais 1
sobre 2 mais 1. Né? O resultado para isso vai ser o menos 1 mais 2 dividido por 2. Então, isso vai ser igual a menos 1 mais 2 é 1, 1 positivo, sobre 2. Então, eu tenho meio como resultado. Vou colocar aqui embaixo já o resultado. Isso, se minha caneta ajudar. Então, eu tenho x ao quadrado elevado a meio. Isso dividido por também meio. Só que eu vou ter uma divisão de duas frações, né? Divisão da fração x, dessa fração x elevado a meio, dividido por meio, né? Lembra lá da multiplicação da divisão de fração? O que vai acontecer? Eu vou repetir o meu x elevado a 1 sobre 2 e vou multiplicar. Repete o numerador da fração e multiplica pelo inverso do denominador, né? A regrinha lá da matemática elementar 1. Qual que é o inverso de meio? É 2. Então, eu tenho essa multiplicação aqui como resultado para isso, né? E aí eu só não tentar colocar esse 2 bem aqui. Pronto, deu certo. Ó. Tá feinho, mas ele tá aí. Resultado para essa parte aqui, ó, é a mesma coisa, né? Mas x elevado ao quadrado dividido por 2. Ou, você pode colocar separadinho aqui. Deixa eu só botar um pouquinho aqui. Eita, tá. Tem hora que a paciência acaba, gente. Pronto. E aí, agora sim, a aplicação, então, no intervalo que foi definido, que é um intervalo de menos 2 e menos 1. Né? Aqui. Menor valor primeiro é o que a gente começa, então, 2 vezes. A aplicação aqui, ó, é o menos 1 elevado a meio. Então, eu vou ter uma raiz quadrada negativa, né? Ela vai ficar representada apenas, né? Aqui, ó, esse meio, né, eu vou usar como a raiz quadrada. Então, voltando aí para a ideia de raiz, meio elevado a menos 1, menos ou mais. Aqui observa que a função que foi integrada, ela tem duas partes. Então, as duas partes vão ser aplicadas no menos 1. E aí depois eu aplico a segunda parte no menos 2. Ok? E aqui, então, eu vou ter o x ao quadrado, né? Então, é o menos 1 elevado ao quadrado. Agora sim, menos a função de novo agora aplicada no menos 2. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de menos 2. Mais o menos 2 elevado ao quadrado dividido por 2. E aqui eu me esqueci, né, do meu 2 como denominador do x ao quadrado. Certinho? Resolvendo essa bagunça toda, vou colocar aqui do ladinho. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de menos 1. Aqui eu posso apelar para o
número complexo, né, indicar isso aqui como sendo a unidade imaginária aí, né, mas vamos deixar representado aí como uma raiz negativa. Isso aqui vai ficar positivo, né, então eu vou ter 1 sobre 2, ou meio sobre 2, menos a mesma coisa, 2 de raiz menos 2, mais, fica positivo, né? Tá, vamos resolver esse sinalzinho aqui, né? Ficou negativo. Aqui, ó, vai ser 4 positivo, né? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Né? 4 dividido por 2 é 2. Então, o mais daqui multiplicado com o mais daqui fica mais. E esse menos com mais é... Vou apagar aqui o sinal. É menos, né? Então, o resultado ali também aparece como sendo o menos 2. Ok? E aí você, então, definiu o resultado da sua integral aplicado. Você pode fazer essa soma, né, desses valores, desse com esse, e o resultado, né, diminuir essa expressão toda. Bom, foi um exemplo da letra E, né? Os demais exemplos aí, eu não sei que horas que eu comecei essa aula, mas eu acho que ela já ficou grande demais. Vamos lá, vamos... Então, eu vou deixar essa parte, ainda tinha alguma outra parte de integral que eu queria tratar com vocês, a parte de integração, né? É mais definição aqui, né? Qual que é o significado da interpretação? Isso, então, na aula seguinte, na aula que a gente for tratar de... que a gente já for iniciar mesmo os temas de cálculo 2, eu faço uma pequena abordagem aqui sobre esse tema. Eu acabei me estendendo bastante nessa aula, era para ela ser bem mais curta, né, mas eu acabei me empolgando aqui e a aula ficou grande demais, gente. Mas eu acredito que eu não ultrapassei as duas horas, né? Só vai ficar um pouquinho pesada para vocês baixarem. Então, tentem resolver essas integrais aqui, ó, elas são bem simples, e aqueles dois exercícios de derivada, né? A derivada do produto e a derivada do quociente, e aí a gente fecha essa pequena revisão sobre integral. E nas aulas seguintes a gente avança já para os primeiros tópicos aí de cálculo 2. As dúvidas que surgirem aí a respeito dessa resolução, vocês podem me encaminhar e eu avalio, tá? Dúvidas apenas, né? Se não tiverem dúvida, perfeito, resolvam a lista como forma de treino, não precisa me encaminhar, me mandar isso, é apenas treino, tá? Mas tentem resolver, ok? Então, é isso, gente. Na próxima aula eu finalizo essa partezinha, acho que ficou faltando... ainda tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, mas na próxima aula a gente finaliza direitinho, senão eu vou me extrapolar o meu tempo aqui. Ok, gente? Então, é isso. Obrigado pela paciência de vocês, por me acompanharem aqui em mais uma aula, e a gente se encontra na próxima semana, lembrando que sexta-feira é feriado, então eu não vou estar postando aula, nem conteúdo novo, e fica então esse tempinho aí para vocês resolverem esses exercíciozinhos aí, e as dúvidas que surgirem vocês vão me mandando, tá? Só não vou me mandar coisa no final de semana, que eu não prometo responder no final de semana e nem no feriado, na sexta-feira, tá? Então, a partir de segunda-feira, vocês comecem a mandar as dúvidas que surgirem aí,
E aí eu vou tentando responder vocês à medida que as dúvidas forem chegando, tá? Fiquem bem, gente, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais.